Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo. Estamos aqui para meditar em mais uma porção da Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 4, versos 36 e 37, onde vamos aprender com um personagem bíblico chamado Barnabé. Diz assim o texto: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Vamos orar? Deus eterno, Deus amado, a tua palavra está aberta. Dá-nos, ó Deus, a tua iluminação para que possamos passar para a tua igreja, Deus, falar aquilo que tu queres, ó Pai, e a tua igreja esteja com os ouvidos atentos, um coração aberto para receber, ó Deus, e colocar em prática o que vai ser ministrado nesta noite, ó Deus, e eu posso ser instrumento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, por que eu estou falando de Barnabé? Estamos, como denominação presbiteriana independente, comemorando 117 anos de caminhada neste Brasil. E foi sugerido para que, nesta semana de aniversário da igreja, onde nós comemoramos no 31 de julho, para que nós pudéssemos falar sobre generosidade. Generosidade, estamos destacando a vida de Barnabé, poderíamos destacar outros aspectos de generosidade, porque generosidade, de acordo com o dicionário, significa o quê? Virtude daquele que dispõe a sacrificar seus próprios interesses em benefício de outrem. Mas quem era o Barnabé? Seu nome de verdade era José, filho de pais judeus, descendente da tribo de Levi, natural de uma grande ilha, das maiores ilhas do mar Mediterrâneo, chamado Chipre, com 238 quilômetros de comprimento, 24 a 64 quilômetros de largura, que era o tamanho desta ilha. O nome dele era José, por ser uma pessoa amorosa, companheira, parecida com Jesus. E a comunidade cristã aqui no começo da igreja primitiva muda o seu nome para Barnabé, que significa filho da consolação, da exortação, de encorajamento. E nós vamos falar algumas virtudes de generosidade que Barnabé teve, Se você pesquisar depois aí o hino do Guilherme Kerr falando sobre a vida de Barnabé, tem a ver com o que nós vamos meditar nesta noite, sobre a vida de Barnabé. Primeira atitude de generosidade dele era vender o campo, levar o dinheiro aos pés dos apóstolos, que já era, meu querido, uma atitude da igreja primitiva. No capítulo 4 aqui mesmo, quando fala da comunidade cristã, a partir do verso 32, vai dizer que eles tinham tudo em comum, e à medida que vendiam as propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, e à medida que cada um precisava, a igreja estava ajudando. Diferentemente do que agiu Ananias e Safira aqui no capítulo 5. Também tinha uma propriedade, só que venderam, retiveram parte desse dinheiro e ainda mentiram para os apóstolos. Está aqui o dinheiro da venda. E aí os apóstolos questionam, mentistes ao Espírito Santo? Por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Dizendo que venderam a propriedade e que o dinheiro está todo aqui. E qual foi a consequência da mentira deles? Ananias morre e em seguida Safira também morre. Mas com Barnabé foi diferente. Ele vendeu, levou tudo, a venda da propriedade e depositou aos pés dos apóstolos. Ele foi generoso quanto aos bens materiais. Também Paulo destaca isso da igreja de Macedônia, que ajudava a igreja da Judéia, lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículos de 1 a 3. Não apenas com a sobra, mas sacrificialmente. Diz o texto que as ações generosas dos irmãos da Macedônia, de forma liberal, fazendo doações aos cristãos da Judéia, além das suas próprias possibilidades. Ou seja, os cristãos da Macedônia eram tão pobres quanto os cristãos da Judéia, mas a profunda pobreza, diz o verso de número 2 do capítulo 8 de 2 Coríntios, a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da generosidade. Mesmo eles não tendo condições, eles ajudavam, eram generosos com a igreja irmã. E Provérbios vai lembrar para mim e para você, 22:9, que o homem generoso será abençoado quando reparte o seu pão com o necessitado.
repartir o seu pão com o necessitado, ser abençoado, meu querido, desenvolver atitudes solidárias, porque se alguém tiver recursos materiais, vendo seu irmão, né, em necessidade, diz a palavra de Deus, e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Você vê o irmão em necessidade e não se compadece, como pode permanecer o amor de Deus? A igreja primitiva tinha essa característica, Barnabé tinha esta característica, via as pessoas em necessidade e ajudava. A generosidade, como eu disse aqui, em ajudar com bens materiais, é a característica que a gente aprende com Barnabé e que somos desafiados nessa noite, a começar nessa generosidade pela nossa família de sangue. Se alguém não tem cuidado, especialmente da sua própria casa, meu querido, diz a palavra de Deus, tem negado a fé e é pior do que o descrente, 1 Timóteo 5:8. Se você vê alguém de sangue da sua família, um irmão seu, um pai, a mãe, passando necessidade e não fizer nada, você é pior do que o descrente, você tem negado a sua fé. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, meu amado. Precisamos ter sensibilidade de não permitir que alguém da própria família tenha pelo menos o básico para sobreviver. Muitas vezes a gente quer ajudar os de fora e precisamos ajudar, sim, abençoar aos outros, independente da fé que professo. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar, sim, mas primeiro, né, a família de sangue, depois os da família da fé, como lembra Paulo. Se tiver oportunidade, faça o bem a todos, especialmente os da família da fé. Gálatas 6:10. Então precisamos, né, ajudar. Se temos condições, meu querido, ajude. O pouco que você tem, compartilhe com outra pessoa, ajude com outra pessoa. Lá no Rio, numa das igrejas que eu pastoreei, tinha uma irmã que tinha um pouco de arroz que mal dava para ela. A vizinha pediu arroz, ela, daquele pouco, deu para a vizinha e Deus multiplicou o arroz que ela almoçou, jantou e ainda sobrou para o dia seguinte. Isso é generosidade, isso é generosidade. E a segunda característica que a gente aprende com Barnabé aqui, além do capítulo 4, se encontra no capítulo 9. A generosidade de quê? De acolher as pessoas marginalizadas e esquecidas na comunidade. Foi o que ele fez com o apóstolo Paulo. Após a sua conversão, a igreja estava receosa. Será que Paulo se converteu? Será que ele não está aqui disfarçando de crente, querendo matar a gente, prender a gente, perseguir a gente? Quando ele chega em Jerusalém, diz o texto, né, reúne os discípulos que estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo, falando de Paulo. Barnabé leva os apóstolos, conta-lhes de como no caminho Saulo vira o Senhor e que lhes falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente o nome de Jesus. A gente aprende aqui a generosidade no relacionamento com pessoas que os cristãos temiam. Generosidade de dar apoio a Paulo, né? Após a sua conversão, né, Barnabé ajuda Saulo, apresentando aos apóstolos, porque Barnabé era diferente, né? Enquanto uns bloqueavam Paulo, né, excluíam Paulo, Barnabé não rejeitava Paulo, ele intercedia, dava bom testemunho, ele procurou acreditar em Paulo, viu que Paulo realmente tinha mudado, tinha se convertido, que não era mais um perseguidor dos cristãos, e sim, estava do lado dos cristãos, ajudando, pregando o evangelho agora, falando do amor de Deus, enquanto outros falavam entre si sobre Paulo e não com Paulo, comentaram sobre ele, não acreditaram nele, fecharam as portas, fecharam o coração para Paulo. Barnabé o quê? Fez justamente o contrário. Conversou primeiro com Paulo e depois conversou com os outros da igreja, introduzindo ele no seio da igreja. E Paulo foi esta bênção que, graças a Paulo, o evangelho se espalhou e chegou até nós aqui no Brasil, até Caconde e Barrânia. Mas para isso foi preciso que alguém acreditasse, desse um voto de confiança. E esse foi Barnabé, generoso no relacionamento com as pessoas que os cristãos temiam. E assim devemos ser eu e você, né? Qual é a nossa situação? Não é mais fácil, muitas vezes, fazer comentário maldoso sobre as pessoas? Quem se dispõe a se dirigir até essa pessoa, a conversar e ajudar esta pessoa? Conta-se a história, meu querido, de um cangaceiro que
matou gente um atrás do outro, matou muitas pessoas, se converteu e foi para a igreja. Mas os irmãos da igreja ficaram receosos, né, sobre a conversão desse cangaceiro. Será que ele se converteu mesmo? Será que ele está aqui duvidando? Os irmãos da igreja estavam duvidando, a liderança da igreja, e não receberam ele, não batizaram ele durante quase um ano, sem batizá-lo, receoso da sua conversão, mas ele demonstrou com as suas atitudes e trouxe muitas pessoas para a igreja através do testemunho dele. Mas a igreja em si, não me lembro agora em qual região do Brasil isso aconteceu, mas a igreja em si ficou receosa. Precisava aparecer um Barnabé ali dando voto de confiança para ele. Mas muitas vezes, será que nós temos dado esse voto de confiança, como Barnabé fez, ajudando Paulo? E a terceira característica de Barnabé quanto à generosidade, meu querido, aparece no capítulo 11. No capítulo 11 vai dizer assim, que notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém. E aí enviam Barnabé para onde? Para Antioquia. E ali chegando, ele vê a graça de Deus, fica alegre com as pessoas se convertendo, permanecendo firme no caminho do Senhor. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Está lá no capítulo 11, versículos 22 a 23. E aí ele chama Paulo para estar ajudando no trabalho de Antioquia. Lembra-se que lá em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos? Então, cristãos em grego significa o quê? Pequenos cristos. O texto fala da alegria de Barnabé de ver os novos convertidos, que foram alcançados pelo Evangelho. Nesse contexto aqui, meu irmão, a igreja tinha sido perseguida, Estevão, morto, a igreja se espalhou, para todo canto que havia, e por providência chegou até Antioquia, mas só que lá em Antioquia, eles estavam pregando só para os judeus. Quem não era judeu, não estava ouvindo a palavra do Evangelho, que eles achavam, entendiam que o Evangelho era só para os judeus. Mas o Evangelho é para todo aquele que crê, diz a palavra de Deus. Todo aquele que crê tem a vida eterna. Então o Evangelho é para todos. É para todos, independente da classe social. É para todos o Evangelho. Também para os gentios. Aí Barnabé acolhe Paulo, traz para ajudar os cristãos gentios e não tinha preconceito. Por quê? Qual foi a generosidade de Barnabé aqui? Capaz de abrir as portas para que os gentios ouvissem o Evangelho de Deus, meu amado, minha amada. E o que eu tenho feito, Eu posso perguntar para mim mesmo, eu tenho alegria pelas pessoas que chegam ao conhecimento do Evangelho? Eu tenho tido alegria, como Barnabé teve essa alegria, de ver as pessoas se convertendo? Então vamos trazer Paulo para ajudar aqui, que o Evangelho está crescendo, está precisando de mais um obreiro aqui. Eu tenho tido esta alegria de ver novas pessoas conhecendo o Evangelho, mesmo que não venham para a nossa denominação, mas estão conhecendo o Evangelho, estão seguindo uma igreja evangélica. Eu tenho esta alegria, ou eu tenho tido paixão pela conversão de almas, ou tenho me acomodado. Do jeito que está bom, a quantidade de irmãos está bom, já conhecemos todo mundo, mas tem igrejas, meu querido, que não tem, não possui paixão pelas almas ou entusiasmo pelo novo convertido. Uma das igrejas no Rio de Janeiro que eu pastoreei não tinha tanta paixão pelas almas. Estava acomodada com os irmãos que ali estavam. Aquele grupo de irmãos ali, a gente implantando trabalhos evangelísticos ali, e a igreja não ia para frente, acomodada. Precisamos sair da zona de conforto, desse comodismo, porque o Evangelho de Deus é crescimento, o Evangelho de Deus leva a igreja a crescer. Nós precisamos ter essa atitude de Barnabé, essa generosidade que Barnabé teve de quê? De abrir as portas para que outras pessoas também conheçam o Evangelho. No contexto aqui do capítulo 11 de Atos, os gentios. E a mim e a você não se sentir acomodado, mas ter paixão pelas almas. Muitas vezes nós cantamos, irmão, você sabe o valor que tem uma alma? É muito importante para Deus, nós precisamos ir atrás dessas almas e acolher essas almas, meu irmão. Por quê? Barnabé, para concluir aqui, era um modelo de homem de Deus. Ele dispõe seu recurso contribuindo na obra da igreja primitiva. Ele cuida das pessoas que se aproximavam da comunidade, mesmo aquelas que eram estranhas ou assustadoras. Ele se sente feliz pela conversão de pessoas
que são alcançadas pelo Espírito Santo, meu amado, minha amada. Ele se dispõe, a reintegrar pessoas que no começo não estavam sendo acreditadas, como o apóstolo Paulo, reintegra ele à comunidade dos apóstolos para poder ser bênção. Ele era um homem de Deus a serviço do reino. Eu e você somos chamados nesta mensagem, nesta noite, para ser homens e mulheres de Deus, jovens e crianças, para ser à disposição do reino de Deus, a serviço do reino de Deus. O presidente da nossa denominação, meu querido Jonas Luiz Furtado, presidente da IPI, escrevendo no estandarte do mês passado sobre generosidade, o jornal da nossa igreja, ele fala que não existe tempo para generosidade mais do que este momento histórico que estamos vivendo. Nesse momento de pandemia, onde muitos estão passando dificuldade financeira, dificuldade até emocional, eu e você somos chamados a exercer generosidade com os nossos corações. Ele ainda cita, falando sobre generosidade, citando a frase de John Stott: a generosidade sempre foi a característica do povo de Deus e precisa ser. John Stott disse: a generosidade sempre foi a característica do povo de Deus e deve ser no ano de 2000 que estamos vivendo, ao completar 117 anos de caminhada como denominação presbiteriana independente no Brasil. Possamos olhar para a vida de Barnabé, eu e você, que está ouvindo esta mensagem nessa noite, e sermos generosos para abençoar outras pessoas, não só materialmente falando, mas também espiritualmente, emocionalmente, acolhendo as pessoas, demonstrando carinho, atenção, enfim, exercendo a generosidade como Barnabé exerceu lá na igreja primitiva para com o apóstolo Paulo e também para com a igreja de Antioquia. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Pai eterno, Pai amado, ajuda-nos, ó Deus, a sermos como Barnabé, homem cheio de temor e fé, homem de Deus, homem que era generoso, ó Deus, e assim pôde abençoar a sua geração ali no livro de Atos, ó Pai. Que possamos também ser canal de bênção na nossa geração, Pai. Que possamos estar à disposição, a serviço do reino de Deus, para que o reino de Deus possa crescer, se espalhar, a mensagem possa ser anunciada, vidas possam ser libertas, ó Pai, e nós possamos ter alegria em ver essas vidas sendo libertas, acolher essas pessoas na igreja sem discriminar, ó Deus, e ajudar, apoiá-las, Pai. Desperta isso em cada um que está ouvindo esta palavra nesta noite, ó Pai, e abençoe a cada um nas suas necessidades, concedendo o desejo do coração de cada um, Pai, na luta que está enfrentando, no problema, ó Deus, para que possa perseverar, ter fé e crer, ó Pai, que o Senhor vai agir na hora certa e no momento certo. Oramos, abençoando a cada um, Pai, em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.